Deus, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos vocês, amém. Vamos aproveitar que vocês estão nessa posição. Livro de 1 Samuel, capítulo de número 27. Irmão Zé Carlos, está aberto o som, está bem aberto então. Livro de 1 Samuel, capítulo de número 27. Que coisa interessante, né, irmãos? Nós estamos desde o mês de julho falando sobre a vida de Davi, do livro de 1 Samuel. Nós vamos ler alguns versículos aqui, do versículo 1 até o versículo de número 7. Quero dar boas-vindas para a irmã Maria. A gente sempre conversa, tá, Gisele? Eu sempre passo as coordenadas para ela manda sempre mensagem ali para mim. Deus abençoe a senhora, tá? Muito bom receber a senhora aqui. E também lembrar os irmãos que amanhã temos discipulado para batismo, tá? Se tiver algum adolescente ainda que não se batizou, nós temos discipulado para batismo amanhã. Algum irmão que ainda não se batizou, que deseja se batizar, ou até mesmo, pastor, eu me batizei e fui empurrado, pastor, me jogaram dentro da água, falaram que se eu não me batizasse eu ia direto para o inferno, nem sei o que eu fiz. Vem aqui amanhã, nós vamos ter algumas lições aqui para esclarecer para você o que é o batismo. Tá, então amanhã nós vamos estar aqui a partir das 19 horas para podermos falar sobre o batismo. Domingo é missões, né? Domingo é culto de missões, nós vamos estar aqui adorando a Deus. Então essa semana você deixando uma Coca-Cola já está bom. Tá, agora ficou legal, Zé. Maravilha. Deixando uma Coca-Cola aí, a Coca-Cola está a média de R$12, né? R$11. Ó, já pensou? Todo membro domingo desce R$12. Nós ia arrecadar aqui uns R$5.000. É muita gente. Tá? Então, venha com o seu coração aberto e também com a sua mão aberta para departamento de missões aqui. Quarta-feira tudo normal, segue normal, vai ter ensaio ou não? Tem não? Então, só o discipulado aqui mesmo, tá bom? Pô, podia ter marcado para as 20 horas o discipulado, então, né? Mas vou deixar 19 horas igual. A orquestra está ensaiando, verdade. Quinta-feira, nosso culto de consagração pela manhã. E quinta-feira à noite, nosso culto do círculo de oração. Amém? Sexta-feira, o ensaio do Lírio dos Campos vai ser lá no Pastor André. Mas nós vamos estar com os jovens ali. Vou estar ministrando na abertura do retiro deles na próxima sexta-feira. Meus irmãos, livro de 1 Samuel, capítulo de número 27. Você já passou por alguma pressão na vida? Está passando por alguma pressão, alguma dificuldade? Está numa situação aí, irmã Raquel, que você fala assim, como resolver aquilo que eu não sei para resolver? Vamos aprender algumas coisas hoje aqui, muito interessante, do capítulo de número 27. Diz assim a palavra do Senhor. Disse, porém, Davi no seu coração, ora, um dia ainda perecerei pela mão de Saul. Não há coisa melhor para mim do que escapar para a terra dos filisteus. Então Saul cessará de me buscar por todos os termos de Israel, e escaparei da sua mão. Então Davi se levantou e passou com 600 homens que com ele estavam a Aques, filho de Maoque, rei de Gate. Davi ficou com Aques em Gate, ele e os seus homens, cada um com a sua família, e Davi com as suas 2 mulheres, Ainoã, a Gisraelita, e Abigail, a que fora mulher de Nabal, o carmelita. Sendo Saul avisado de que Davi tinha fugido para Gate, cessou de persegui-lo. Disse Davi ao rei Aques, se achei graça aos teus olhos, dá-me lugar numa das cidades da terra, para que ali habite. Por que razão habitaria o teu servo contigo na cidade real? Então lhe deu Aques naquele dia a cidade de Ziclag. E Ziclag pertence aos reis de Judá até o dia de hoje. E o número dos dias que Davi habitou na terra dos filisteus
foi de 1 ano e 4 meses. Pai, nós te damos graça, te louvamos e te bendizemos. Muito obrigado, querido Espírito Santo, pela oportunidade, pelo privilégio que o Senhor nos dá nesta noite, de podermos anunciar a Tua palavra. Meu Pai, como todas as vezes oramos ao Senhor, tira todo tipo de impedimento, de atrapalho, aquilo que rouba a produtividade da Sua palavra, arranca do nosso meio, seja do mundo físico natural ou do mundo espiritual sobrenatural, Pai. Que a Tua palavra tenha livre acesso aos nossos corações, que encontre morada, encontre guarida e permaneça em nós, a fim de que quando tivermos necessidade ela se manifeste e na prática dela possamos colher os frutos benéficos que ela produz em nossa vida. Querido Espírito Santo, fica conosco, é o que todos nós aqui te pedimos e já te agradecemos, certos da tua resposta, no nome de Jesus, e quem concorda comigo diz amém. Meu irmão, se assente. Queridos irmãos, hoje nós vamos estudar um pouco um momento de extrema dificuldade na vida de Davi. Nós estamos falando, até a terça-feira passada, das ações de Davi no deserto. Só que Davi agora vai sair do deserto e vai habitar em Gate. Você deve lembrar que Gate é a cidade do gigante Golias. Golias de Gate, aquele gigante que Davi matou. Aquele gigante que Davi ficou famoso, é dessa cidade que Davi agora está indo para ela. A espada que Davi usa, você também se lembra, estava no templo, quando ele foi conversar com Aimeleque, quando ele mentiu que estava a serviço do rei e que tinha deixado seus armamentos para trás. E Aimeleque disse para ele: há aqui no nosso meio a espada do gigante Golias. Então Davi agora, preste atenção, vai sair do deserto para ir no território do inimigo. Pegou? Ele vai sair do deserto para poder ir habitar no território dos seus inimigos, na terra dos filisteus. Eu já aplico, já de início para vocês, que o que mais acontece na nossa vida é isso, é estarmos em um deserto e não suportarmos as aflições do deserto e começar a habitar na terra do inimigo, começar a fazer aliança com o inimigo, porque muitas vezes o deserto nos afasta para longe de Deus, nos coloca muito mais próximos do inimigo do que mais próximos de Deus. Então Davi, queridos, ele vai ir para a terra de Gate por um sentimento talvez inexplicável. Qual é esse sentimento, pastor? O sentimento do medo. Olha o que ele disse aqui: eu vou para a terra dos filisteus porque Saul vai cessar de me procurar e ele não vai me matar, porque se eu continuar nos termos de Israel, fatalmente Saul pode tirar a minha vida. O que desencadeou na vida de Davi aqui agora, foi o medo. Mas espera aí, Davi, que nós estamos ministrando aqui nessa noite, do capítulo 27, é o mesmo Davi do capítulo 17, que não teve medo de enfrentar um gigante muito maior e mais poderoso do que ele. O Davi do capítulo 27 é o mesmo Davi que nós estamos pregando, que enfrentou um leão e um urso para proteger algumas ovelhas do pasto do seu pai. O Davi do capítulo 27 é o Davi que habitou nas cavernas e destruiu vários inimigos e não teve temor.
E agora vai desencadear no coração de Davi o medo. E o medo vai gerar nele atitudes extremamente revoltantes diante de Deus. Esse Davi do capítulo 27, a impressão que nós temos que ele pode ser qualquer coisa menos crente. Esse Davi do capítulo 27 não parece ser o Davi que escreveu vários salmos adorando o nome do Senhor. Aliás, eu já abro um parênteses para fazer uma pergunta para os estudiosos. Me mostre um salmo que Davi escreveu na terra dos filisteus. Um salmo, em 1 ano e 4 meses, que Davi escreveu que estava na terra dos seus inimigos. Davi vai escrever o Salmo 34, quando ele se fingiu de louco, na primeira ida até o rei Aques, quando ele estava fugindo. Mas quando ele recebeu os benefícios do inimigo, ele não teve mais capacidade para escrever nenhum salmo. Ele não teve mais capacidade para buscar ao Senhor. Ele não teve mais capacidade para consultar a Deus nas suas decisões. Então nota-se, queridos irmãos, que a pressão da perseguição que Saul estava sobre Davi, desencadeou na vida dele o medo. E as pressões na nossa vida sempre vai desencadear medo em nós. Por exemplo, quando a gente tem medo do futuro. Porque tem pessoas que eu não consigo entender, irmãos. Não consigo. Eles têm pânico do dia de amanhã. Parece que o dia de amanhã é um terror. Eles vivem hoje fazendo coisas e realizando obras desesperadamente, como se o dia de amanhã não houvesse suprimento. Não, pelo amor de Deus, tem que fazer, porque se eu não fazer, amanhã, como é que eu vou viver, como é que vai ser minha vida, como é que eu vou fazer isso, como é que eu vou comer, como é que eu vou me alimentar, como se Deus não existisse. Pressões da vida, medo do futuro. Muito medo do que vem acontecer amanhã, quando a Bíblia Sagrada diz que o dia de amanhã pertence ao seu próprio mal. A gente teria que descansar e viver só o dia de hoje, porque nem sabemos se haverá para nós um dia de amanhã. Essa pressão do futuro faz pessoas se afastarem de Deus completamente, porque elas querem trabalhar, elas querem ganhar, elas querem lutar, elas ficam o tempo todo nesse desvario, achando que a força delas vai fazer com que elas conquistem alguma coisa que vai dar garantia para o futuro. Olha Rio Bonito do Iguaçu. Tem um monte de gente que trabalhava igual doido para garantir o futuro. Não tem mais futuro. Não tem mais futuro. O futuro agora está nas mãos do governador. O futuro agora está nas mãos das autoridades. Porque é Deus que decide o futuro de todas as pessoas. Grandes empresários do Rio Bonito perderam tudo. Quantos de nós que já não ouvimos falar daquele maremoto que deu na cidade de Manhattan? Bilionários, homens megalionários que tinham, ficaram pobres da noite para o dia. Por quê? Porque são homens que tiraram a sua confiança de Deus por medo, e tinham medo do futuro, e resolveram tentar lutar com as suas próprias forças. Não terão sucesso. Olha o que a pressão da vida faz. Medo de perseguições. O que aconteceu com o Davi aqui. Davi, um homem de Deus, Davi, um homem que venceu batalhas extraordinárias, Davi, um homem que fez coisas anormais diante de Deus, agora está com medo de Saul e vai fazer coisas abomináveis diante de Deus. Coisas que Deus reprova totalmente. Por quê? Porque ficou com medo da perseguição, ficou com medo de morrer. Saul vai me matar, mas Saul está tentando matar ele já faz 10 anos. Tem 12 anos que Saul está tentando matar ele e não conseguiu. E ele está debaixo de uma promessa. Deus disse para ele que ele seria rei, e quem ungiu ele foi o próprio Samuel. Mas o medo fez ele esquecer. Medo, meus queridos irmãos, das percas. Meu Deus, como nós temos medo de perder. Parece que falta, alguma coisa foi criada em nós que não deixa nós compreender. Como nós temos medo de perder. Medo de que as coisas evaporem, mesmo que as coisas se desfaçam, medo que as percas venham sobre a nossa vida e causem em nós transtornos irreparáveis. Medo, meus queridos irmãos, do abandono.
pessoas que morrem de medo de serem abandonadas, se submete aos caprichos, se submete a coisas que Deus jamais aceitaria que um ser humano viesse submeter, porque tem medo do abandono. Então o medo, ele paralisa, ele estagna e ele afasta o homem de Deus. A Bíblia vai dizer, queridos, no livro de 1 Coríntios, se não me engano, que nós não devemos ter medo. O medo é algo que não condiz com a vontade de Deus, mas o medo, uma das pressões que vem sobre a nossa vida, vai fazer nós tomarmos decisões extremamente erradas. Primeira coisa que Davi vai fazer, quando gera nele esse medo, nós entendemos que Davi vai fazer, o medo gerou em Davi uma aliança com o seu inimigo. Davi vai fazer aliança com quem? Com o rei Aques, com o inimigo do povo de Israel. Logo que a pressão se desencadeou, Davi vai procurar refúgio e pessoas em lugares errados. Meu Deus, como que Davi vai deixar o povo de Israel, como que Davi vai deixar o Deus de Israel para tentar achar solução no terreno do inimigo? Vou fugir para lá, porque eu me aliançando com o inimigo, meus problemas serão solucionados. Meus irmãos, aonde que o inimigo vai preparar alguma coisa para poder fazer com que nós sejamos beneficiados, a não ser se ele deseja que nós venhamos a se afastar de Deus completamente. A primeira coisa que a pressão gera através do medo é a gente fazer uma aliança com o nosso inimigo. A gente começa a fazer aquilo que o mundo diz que temos que fazer, andar como o mundo diz que tem que andar. Você já viu essa frase? Eu acho que só eu que ouvi, ninguém ouviu. Essa frase é assim, já tentei tudo na igreja, já orei, já jejuei, já fiz de tudo, não deu certo, então eu vou fazer tal coisa. Que pena, esse inimigo, a Bíblia diz que vai engolir vivo aqueles que estão nele. Então, o primeiro grande erro que a pressão gerou na vida de Davi, foi que Davi gerou uma aliança com o seu inimigo. Davi tirou completamente a confiança em Deus e colocou em um homem. Se eu sair daqui e ir até Gate, Saul não vai me matar lá, porque o rei Aques não vai permitir que o exército de Israel entre. Não parece o mesmo Davi, né? Não parece um homem que foi chamado para ser rei de Israel? Tira totalmente a confiança em Deus e vai colocar a confiança em pessoas. Às vezes a gente faz isso também. Eu acho que o fulano pode resolver o meu problema. Eu vou me encostar no cicrano porque eu acho que o cicrano pode resolver o meu problema. Deus não conseguiu resolver, eu acho que o fulano lá vai resolver para mim. Mas aquele fulano não é crente, aquele fulano não serve a Deus. Não, mas Deus usa até a mula, né? A gente, quando faz aliança com o inimigo, a gente começa a usar textos. A gente começa a usar pretextos para usar textos da Bíblia, não é verdade? Não, mas Deus vai usar. Então Davi vai tirar a confiança em Deus e vai colocar em pessoas. A proposta do inimigo sempre vai ser prazerosa, mas destruidora. Fica comigo, Davi. Fica comigo aqui na cidade real. Não é para ficar em qualquer bairro, não. É para ficar do meu lado. Não é você que é o matador de gigante? Não é você que vence todas as batalhas? Você do meu lado e longe de Deus, nós vamos fazer coisas extraordinárias. O rei Aques fez uma proposta para Davi habitar na capital de Gate, para Davi morar do lado dele, para Davi estar junto com ele. Mas a Bíblia vai dizer que Davi fala, meu Senhor, o teu servo, jamais poderia habitar junto com o Senhor, me dá uma cidade mais retirada, dentro dos seus termos. Olha que coisa, meus irmãos, não dá para acreditar. O Davi, matador de gigante, tementes a Deus, que escreve salmos ao Senhor, agora, querido, está recebendo uma proposta do inimigo. O inimigo faz isso. Sabe o que ele disse para Jesus lá no monte, quando Jesus estava lá no deserto? Está vendo essa glória que o mundo tem? Está vendo tudo isso aí? Se você se prostrar e me adorar, é tudo teu. Eu te dou tudo isso aqui para você. Foi o que rei Aques fez com Davi.
E Davi aceitou a proposta, porém falou, vou ficar um pouquinho mais longe, porque eu não sou digno de ficar tão perto do Senhor. Olha o que a pressão na vida de um ser humano faz. Faz esquecer que é crente, faz esquecer que serve um Deus, faz esquecer que tem uma vida espiritual. Os problemas que a vida oferece para nós, muitas vezes faz a gente se distanciar quilômetros de Deus, porque a gente acha a pressão muito ardente sobre nós. A segunda coisa que Davi faz, o medo leva ele a mentir. Olha o quanto Davi mentiu. Davi literalmente olhou para o rei Aques e falou para ele, queridos irmãos, que ele estava lutando as guerras do rei. O rei pergunta para ele assim, como foi as suas batalhas desse dia? Eu batalhei nos termos de Judá, lá no sul do Neguebe, matei um monte, trouxe filhos de esposo, ele nunca nem entrou dentro do termo de Judá. Estava lutando em outras terras, e sabe, a mentira é tão terrível, é tão problemática, que ele tinha que matar criança, irmã Zelinha, porque podia ser que uma criança falava, não, nós não somos de Judá, nós somos de outro povo, e o rei Aques ia saber que ele estava mentindo. Não podia deixar um ser humano vivo da onde ele guerreava para pegar os seus despojos. A mentira, ela acaba fazendo isso com a gente. A gente acaba tendo que realizar coisas para manter uma posição que nós temos, que diante de Deus ela já nem existe mais. Já foi embora. Mas a gente precisa manter a posição. E ele mente para o rei Aques, dizendo que ele estava vencendo essas batalhas e que todas as guerras dele estavam dentro dos termos de Judá. A mentira, queridos irmãos, sempre terá um resultado trágico. E nós precisamos lembrar que o pai da mentira é o diabo. Não se resolve nada com mentira. Não, vou dar uma mentirinha aqui no meu casamento, bem pequenininha, porque a coisa está feia aqui no meu casamento, sabe como é que é? Eu pisei na bola mesmo, fiz bobagem, então vou tentar resolver com uma mentira. Vai perecer esse casamento. Vai perecer, porque Deus não habita onde tem mentira. E aonde a gente abre uma porta, eu já ensinei isso aqui há algum tempo atrás, aonde a gente dá uma brecha, aonde a gente dá legalidade, o diabo entra e não pede licença. Se Deus falar com ele, ele vai falar, foi ele que pediu, foi ele ou foi ela que me deu legalidade, eu só estou fazendo aquilo que fui autorizado. Nós não podemos resolver coisa alguma através da mentira. A mentira, ela é um câncer que vai matar rapidinho. Tem que ser com a verdade e pela verdade. A verdade vai doer? Vai, mas vai resolver o problema, vai curar a situação. Tem um monte de gente frustrada, com portas espirituais abertas para o mundo espiritual maligno, porque é mentiroso. O diabo entra e sai de dentro da casa, ciranda lá dentro, porque é mentiroso. E aí não tem como, porque o próprio Deus, queridos irmãos, vai entender que nós estamos dando legalidade para o diabo agir dentro da nossa casa. E tem mentiras que duram tempo, e daí quando elas vêm à tona, aquele caso é descoberto, acaba a confiança, acaba o casamento, acaba a unidade, acaba tudo, acaba a comunhão. Porque eu nunca vi resolver nada com mentira. Nunca vi nenhum mentiroso ter sucesso. Nunca vi um mentiroso prosperar. Porque pessoas acham que a tal da mentira branca, que eu nunca vi, deve ser uma macumba que existe, né? Mentira branca, vai resolver o problema que ele tem dentro de casa. Vai resolver o problema com o patrão, né? Eu não fui trabalhar hoje porque morreu o meu pardal. Eu tinha um pardal lá de tanta... Nós cuidávamos muito dele, morreu. Mas como você tinha um pardal? Lá na beirada da minha casa, lá, todo mundo sofreu porque eu não fui trabalhar. Eu não fui hoje porque tal coisa, mente, e não quer que o diabo entre dentro da casa e faz ciranda. Se nós dermos legalidade, eu falei 7 terça-feiras aqui sobre legalidades espirituais. Se nós não pararmos de agir com mentira, as portas estarão abertas para que o inimigo possa entrar e fazer o que quiser no nosso lar. Terceira coisa,
O medo fez Davi esquecer da promessa que Deus tinha feito para ele. Logo que essa pressão, medo da morte veio até Davi, Davi esqueceu que Samuel um dia tinha falado para ele: você vai ser rei de Israel, você vai reinar sobre a nação de Israel. Ele esqueceu, literalmente. O medo fez ele esquecer as promessas que Deus tinha feito para ele. Era como se ele fosse uma pessoa comum. O medo fez ele esquecer os grandes livramentos que Deus deu na vida dele. Grandes e poderosos livramentos. Por quê? Porque ele estava pressionado, com medo de morrer. Literalmente acabou esquecendo. O medo, queridos irmãos, fez com que Davi entrasse no campo da incredulidade. O Davi, servo de Deus, o Davi que discipulou 600 bandidos, 600 ladrão, 600 assassinos, agora está fazendo totalmente ao contrário daquilo que ele ensinou. Totalmente, não tem como. Se você achar alguém pregando aqui que Deus fez ele, não, aqui o Davi está desviado mesmo, literalmente. Não tem como mexer nesse texto, querer ajudar o Davi. Aqui o Davi está fora da casinha completamente. Por quê? Por causa de uma pressão. Você está sofrendo alguma pressão aí? Tem alguma pressão que está te levando você para o território do inimigo? Que está afastando você de Deus? Tome cuidado. Porque o resultado disso é terrível. Davi, o medo fez literalmente Davi se esquecer da promessa. A pressão fez Davi pensar que Samuel tinha errado. Eu vou morrer na mão de Saul. Como vai morrer se Samuel disse que ele seria rei de Israel? Como? Um profeta, um juiz, um sacerdote, o homem mais respeitado, um homem que Deus falava cara a cara, como vai morrer? Mas a pressão do medo na vida de Davi fez com que ele se esquecesse de todas as promessas de Deus. Já aconteceu com algum de vocês ou não? Acho que Deus não tem nada comigo, não. Tem tanto tempo que eu estou nessa situação, que eu acho que Deus não tem nada comigo. Acho que Deus errou. Porque se ele tivesse feito certo, a coisa estaria diferente. Calma, Deus nunca erra. O processo que nós temos que passar, outro não vai passar no nosso lugar. E a maioria das pessoas, irmãos, quero deixar claro para vocês aqui, para cada um de vocês sentado aí, tem 3 pessoas que já se desviaram, que já pararam. Sabe por quê? Por causa das pressões da vida. Resolveram fazer uma aliança com o mundo, resolveram fazer uma aliança com o inimigo, porque lá eu vou achar a solução para o meu problema. Não entre por esse caminho, porque o resultado é trágico. Não entre por esse caminho, porque o resultado não vai ser coisa boa. Mas aqui o texto vai ensinar para nós como nós devemos lidar com as pressões da vida. Se você estiver pressionado financeiramente, se você está pressionado emocionalmente, se você está pressionado aí por causa de uma enfermidade, de uma doença que está te afligindo, seja lá qual a pressão que está envolvendo você, o texto vai ensinar nós como lidar. O texto de Davi vai ensinar nós a não fazer, Michael, o que Davi fez. A fazer o contrário, para que nós possamos vencer na hora que as pressões vierem na nossa vida. Alguém lembra de uma grande pressão que você passou e você venceu? Eu me lembro, não de uma, me lembro de dezenas. Me lembro de pressões, me lembro certa vez de uma enfermidade que a Marinês teve, que deixou ela 15 dias em cima de uma cama. 15 dias, vai morrer. Secou. Só Deus. E num culto de quarta-feira aquela enfermidade foi embora. Vencemos aquela pressão. Vem outra, vamos vencer também. Eu me lembro de olhar dentro da geladeira, muitas vezes, e só ter água para dar para os 2 meninos que eu tinha lá dentro de casa. Pressão. E agora olha para dentro da geladeira, não tem lugar onde colocar frango.
Dá para dar um glória? É baratinho, mas não tem lugar onde colocar. Está cheio. Passou, não passou? Alguém lembra? Quer ver uma pressão, irmãos? Eu lembro certinho o dia que meu filho morreu. Lembro como se fosse agora. Eu me lembro eu pegando um avião para buscar o corpo dele. Descendo lá perto de Santa Fé, na Argentina. Para ir até o Chile buscar ele. Eu pensei assim, agora acabou tudo. Agora já era. Uma pressão, mas eu tinha 2 caminhos para escolher. Voltar para o mundão, fazer as loucuras que eu sempre fiz, ou esperar no Senhor que Ele viesse trazer conforto ao meu coração. E eu optei para ficar junto dele e o resultado foi extraordinário. Deus confortou o meu coração. Então as pressões, elas existem. Esse casamento meu aqui, pastor, está insuportável, mas vai melhorar. Tenha paciência. Tenha paciência com esse homem ruim aí, porque esse homem vai ficar bom ainda. Tenha paciência com essa mulher abençoada, porque ela vai melhorar muito ainda. Hoje eu ouvi um testemunho que eu fiquei muito feliz. Eu tenho um tio que era alcoólatra, vivia nas ruas, debaixo de muito, bebia demais, ficava dormindo nas ruas, abandonado, dentro dos botecos, banhecia nos botecos. De repente esse meu tio pegou uma enfermidade, e eu encontrei ele no UPA, há uns 2 anos atrás, 3 anos, abandonado lá. Liguei para minha mãe, falei, ele está sozinho aqui. Minha mãe foi lá, buscou ele, morou 2 anos com a minha mãe. E um dia ele chegou e falou, não quero mais morar aqui. Parou de beber, parou tudo, voltou, começou a beber, amanheceu um dia caído na rua. Falei, meu Deus, estava tão abençoado, estava tão bem, amanheceu caído. Aí hoje fui comprar uma cebolinha verde, que a Marinês pediu, cheguei ali no mercado, um irmão falou assim, você sabia que o teu tio se batizou? Falei, que tio? Qual tio? O tio Ney se batizou domingo passado na Brasil para Cristo. É crente em Jesus Cristo. 1000 glórias a Deus. As coisas passam na vida da gente, as pressões vêm, mas elas passam, o que a gente não pode é tomar decisões erradas. Vamos lá para nós não perder tempo. Como lidar com as pressões da vida? Está pressionadinho? Então vamos lá. O versículo de número 1 vai trazer muitas lições do capítulo 27. Primeiro a Bíblia vai dizer assim, disse porém Davi no seu coração. Pegou aí? Davi está pressionado. Disse porém Davi no seu coração. Olha que coisa. Ora, um dia ainda vou perecer pela mão de Saul. Mas eu quero pegar só o primeiro ponto. Disse, porém, Davi no seu coração: evite olhar as pressões com a ótica humana. Olha o que Davi fez. Disse, porém, Davi no seu coração: vou fugir porque Saul vai me matar. Ele estava falando consigo mesmo. Davi não tinha que olhar para si. Davi não tinha que olhar humanamente, Davi tinha que falar assim: o Deus que me livrou do gigante, vai me livrar desse Saul desviado. O Deus que me livrou do urso, que me livrou do leão, também vai me dar vitória sobre Saul. Mas Davi não fez isso, Davi olhou para dentro de si e visualizou a situação com uma ótica humana. Saul vai me matar. Não tem como eu fugir de Saul. Saul vai me destruir. Saul vai acabar com a minha vida. Davi aqui no versículo de número 1, ele esqueceu de Deus e pensou só nele. Gente, nós somos filhos de Deus. Eu sei que a pressão na casa de alguns de vocês está difícil, mas não olhe com a ótica humana, não olhe pensando consigo mesmo, e entenda que você precisa visualizar isso de uma ótica espiritual. O Deus que me deu vitória no passado vai me dar vitória hoje. Não tome nenhuma decisão sem ter a certeza que Deus está no negócio. Era só orar a Deus: eu vou para a terra dos filisteus ou eu fico aqui? O que o senhor quer que... Não, mas ele estava olhando para si. Ele estava vendo a situação através de uma ótica humana. Você precisa lembrar de uma coisa aqui nessa noite, você não pode esquecer.
nós jamais estamos sozinhos. Amém? Nós jamais estamos sozinhos. Deus pode estar calado, mas os olhos dele nunca estarão fechados. Nunca. Então Davi, ele pega e ele visualiza a situação através de uma ótica humana. Ele esqueceu que ele era um homem espiritual. E outra coisa que eu esqueci de contar para vocês, tem que contar, ele estava carregando a estola sacerdotal. Ele tinha pego de Aimeleque. Pastor, o que é a estola sacerdotal? Ele podia consultar a Deus por Urim e Tumim. Era só dizer, Senhor, eu vou consultar por Urim, aonde eu vou? Fico no deserto? Vou para Judá? Vou para Hebron? Me diz para mim, não. Ficou sabendo que Saul estava vindo, esqueceu tudo de Deus. Não acontece isso com a gente de vez em sempre? Não acontece? A gente quer resolver do nosso jeito, humanamente. Esquecemos tudo de Deus, esquecemos até que somos crentes. A impressão é que temos só uma religiãozinha qualquer. Não, vou resolver isso aqui porque tem que ser do meu jeito. Não, vou vender isso aqui, vou comprar isso aqui, vou pegar isso aqui, vou deixar isso aqui, vou separar desse, vou fazer. A gente não faz isso aí. Evite olhar apenas com a ótica humana. Segunda coisa para você lidar com as pressões da vida. Olha aqui, continuamos no versículo 1, versículo de número 1, a parte B. Pode ser que algum dia eu venha perecer nas mãos de Saul. Segunda coisa que você precisa evitar. Evite ter um raciocínio pessimista, gente. Que coisa ruim é andar com gente que só tem as lentes escuras. Ó vida, ó céus, não aguento mais, acho que eu vou morrer, não aguento mais. O tempo todo a pessoa está murmurando. Se está chovendo, meu Deus do céu, não para nunca essa chuva. Se está sol, eu vou morrer de calor. É impressionante, o tempo todo a pessoa só tem pensamentos negativos na cabeça. Nunca visualiza nada bom. Esse governo vai matar todo mundo de fome. Não, mas está vindo outro, pior. Aquele é pior. Então tem pessoas que se você chegar perto dela, você já adoece. Chegou pertinho, você tem que chegar e tomar um sorrisol antes para poder aguentar o tranco, para poder ouvir aquela pessoa falar, porque ela o tempo todo, ela não tem nada otimista para falar. É uma coisa inexplicável. Eu fiz um serviço ali, ganhei só 50 mil. Podia ter ganhado uns 80. Não consigo entender, gente. É uma coisa tão estranha que a pessoa, ela simplesmente, tudo que ela vê está negro, tudo que ela vê está escuro, tudo que ela vê não tem saída. Por quê? Por causa do pessimismo que habita dentro dela. Ninguém presta, ninguém me ajuda, ninguém faz nada por mim. Às vezes tem 1 milhão de pessoas do lado dela tentando ajudar, mas é tão pessimista que não consegue enxergar nenhuma. Não faça como Davi. Davi diz, pode ser que eu vou perecer na mão de Saul algum dia. A Bíblia Sagrada vai dizer assim, traga à sua memória somente aquilo que pode trazer esperança. Gente, como é bom chegar perto de uma pessoa que a situação dela está caótica, está difícil, e você fala, e aí, como é que está? Vai tudo bem, pastor. Estamos vencendo. Está complicadinho, mas nós estamos vencendo. É só mais uma luta, pastor. É só mais uma prova. Não estou comendo aquela picanha, mas o coxa sobre coxa não falta lá em casa. Como é bom chegar perto de pessoas que são altruístas, que são otimistas, que você olha, ela faz do problema, não uma dificuldade, mas um trampolim de sucesso. Pastor, isso aqui vai me dar vitória em tal coisa, isso aqui vai me ensinar, vai fazer eu ser mais inteligente, mais sábio em tal situação. Davi, ele simplesmente, ele começa a ter um raciocínio pessimista, achando que as coisas
não tinham mais solução. Esqueceu de Deus, achando que nada poderia mais resolver o problema dele. Eu disse aqui algumas vezes para vocês e vou dizer de novo. Lembra quando eu falei sobre oração aqui? A gente precisa, irmãos, quando a gente estiver numa situação, numa pressão muito grande, você está numa pressão muito desesperadora, está numa situação muito complicada, você precisa lembrar de pelo menos 5 situações que parecia impossível e você superou. E eu sei que você tem umas 50, não é só 5, mas lembra só de 5. 5 momentos que você falou, desse não tem mais jeito, e você parou, e você venceu aquilo lá. Porque quando você parar de ter pensamentos negativos, pensamentos pessimistas, já é um grande passo para você conseguir vencer a pressão que está na sua vida. Já é um grande passo. O Jó vai ver os 10 filhos mortos. O Jó vai ver toda a sua empresa destruída, não sobrou nada. Era a maior transportadora da época. A Bíblia diz que era o homem que mais tinha camelos naquela época. O Jó não era um homem rico. O Jó era o homem mais rico do Oriente. E o Jó vai levantar a mão e vai dizer: eu sei que o meu Redentor vive e em breve se levantará em meu favor. E foi muito breve mesmo, porque a Bíblia diz que Deus deu as suas filhas, deu seus filhos novamente, e que Deus deixou ele muitas vezes mais rico do que era. É esse o pensamento. Mas os medrosos, os incrédulos, os que a pressão leva eles para os braços do inimigo, acredita só na forcinha do braço. Quando qualquer vento aparece, já começa a reclamar, já começa a murmurar, e a murmuração é algo que não tira a gente do deserto. A Bíblia diz que morreu mais de 23 mil no deserto, porque murmuraram. Segunda coisa, quando você estiver debaixo de pressão, evite ter raciocínios pessimistas. Terceira coisa, versículo 1, a parte C. Melhor para mim é ir para a terra dos filisteus. Não. Sangue de Jesus tem poder. Melhor para mim é ir para a terra dos filisteus. Queridos, evite tomar os caminhos errados. Como que você vai para a terra do inimigo? Vai se aliar com o diabo? Vai se aliar com o mundo? Que vantagem você vai ter aí fora? Qual será o resultado de uma aliança nossa com esse sistema iníquo aí fora? Qual vai ser o resultado de uma aliança nossa com o inimigo que está aí fora? E não pense que o inimigo vai vir com uma proposta para você indecente, ele vai vir com uma proposta sutil. Eu tenho um testemunho para contar para vocês daqui a uns dias que foi muito forte, aconteceu comigo essa semana aí. Meu Deus, que coisa boa quando Deus fala com a gente. Eu estava vivendo minha vida numa vida tranquila, sossegada, achando que eu estava aliado com Deus profundamente. De repente, Deus acha um Samuel e vem e me fala algo que eu jamais imaginava. Vou contar para vocês um pouquinho agora, senão vocês vão morrer de curiosidade. Meu Deus, o que o pastor fez? Sábado eu fui no aniversário do pastor Pedro dos Santos. Estou lá no aniversário, no culto lá, sentado, de repente senta um pastor do meu lado, homem de Deus, crente. Sentou do meu lado, falou: pastor, preciso falar uma coisa para o senhor ali. O culto acontecendo, bem baixinho no meu ouvido. Preciso falar um negócio para o senhor, estou meio encabulado, mas vou dizer para o senhor. Eu estava orando pela irmã Marinês, e Deus me falou para mim que o Senhor, que Deus já não é mais prioridade na sua vida. Meu Deus, irmão, quase desmaiei dentro daquele púlpito. Quase desmaiei. Falei: como é que é? Deus disse que Ele não é mais prioridade na sua vida. Como assim, irmão? Não sei, pastor. Ele me visitou e falou que o seu coração está dividido. Meu coração dividido?
Meu Deus, eu só tenho a Marinês de esposa, graças a Deus. Graças a Deus não tenho problema, tenho um salário para receber, não tenho o dinheiro da igreja para ficar mexendo. Mas Deus vai falar com o senhor. Irmãos, quando eu abaixei minha cabeça, eu me lembrei de algo que eu não deveria ter feito na minha vida e estava fazendo. Eu vi que eu estava envolvido intimamente com o futebol. Eu jogava na quarta, eu jogava no sábado, e jogava 2 vezes no sábado ainda. 2 vezes. E para mim aquilo estava tudo normal. Olhei para ele e falei, pastor, eu sei o que é, eu estou muito envolvido com o negócio de futebol. Ele falou, é isso mesmo, pastor. O senhor está atrasando o que Deus tem na sua vida. O futebol não é pecado, pastor, mas não é para o senhor. Deus tem um negócio diferente para a sua vida. Aquilo me quebrou, irmãos, aquilo me deixou eu arrasado ali. Aí eu olhei para ele e falei, não, mas pode ficar tranquilo que eu vou ter uma conversa com Deus. Ele disse, não, tem mais ainda. Tem mais, Deus vai falar com o senhor aqui hoje ainda. E Deus vai te dar um sinal. Amém. No decorrer do culto, o pastor que estava pregando, ele usa um tópico da mensagem para dizer assim, irmãos, o meu sonho era pregar igual o pastor Amorim prega. Eu falei, meu Deus, estava todos os pastores do campo, era pregar igual ele prega. Ele falou, esse é o sinal de Deus, pastor, não é para o senhor jogar bola, é para o senhor pregar. Acabou comigo. Eu falei, eu achava que eu estava alinhadinho com ele, lá doido, eu venho orar todo dia de manhã, não estava vendo que eu estava me alinhando com o inimigo. E a Marinês já tinha me falado algo, vai devagar, se é um momento de lazer, tem que ser lazer, não pode ser prioridade, não pode ser 2, 3, 4 vezes na semana, não pode, é só lazer. Já tinha me avisado, mas como o profeta de casa tem honra nenhuma, a gente acaba não ouvindo. Aí, como Deus não deixa nada oculto, um rapaz foi tomar um café lá em casa, segunda-feira, chegou lá para tomar um café lá em casa, pastor, tive um sonho, e ele contou para uma das nossas dirigentes do ciclo de oração, ela falou, duvido que você vai falar isso, meu pastor, duvido, vou falar. Chegou na minha casa, sexta para sábado ele teve sonho, tive um sonho com o senhor, pastor. Eu falei, qual foi o sonho? Sonhei que nós estávamos resolvendo um negócio, e o senhor disse assim, eu tenho que ir embora, porque eu tenho um compromisso para resolver. Qual compromisso, pastor? Eu tenho um futebol para jogar. Quando o senhor chegou naquela quadra, estava cheio de cadeira da igreja, tudo dentro da quadra, e o senhor corria no meio das cadeiras com a bola, cheio de cadeira. Falei, o sangue de Jesus tem poder. Você sonhou quando? Isso, sexta para sábado. Falei, misericórdia. Peguei os grupos, que eu tinha só 5 grupos de futebol. Amém? Só 5. Só fui mandando mensagem, acabou. Já viu como que é? Vocês pararam para imaginar? Caminho errado. Não que o futebol seja pecado, longe de mim, para um momento de lazer teu, mas eu já estava envolvido com aquilo, irmão, jogando campeonato de velho, veterano. Mas graças a Deus que Deus achou alguém e veio falar comigo. Eu estava envolvido em caminhos errados, então se a gente não tomar cuidado, o diabo vai fazer isso, ele vai usar coisinhas sutil, pequenininho, não dá nada não tem problema nenhum. Porque às vezes a gente não tem tempo de fazer uma visita, não tem tempo de fazer algo por reino, mas se você falar, vem jogar uma bolinha, tem tempo na hora. A gente às vezes deixa de vir para um culto, deixa de fazer isso, por quê? Porque eu estou cheio de coisa, fiz muita coisa, mas vem jogar uma bolinha, aí a gente vem na hora. Deus vai tratar com pessoas que fazem isso, e eu fui o primeiro, então eu já estou liberto desse tipo de coisa. Então a gente tem que tomar cuidado para a gente não tomar caminho errado. Não crie atalhos para sair dessa pressão, aguarde porque ela vai passar na sua vida. Tem pessoas que não vêm culto, irmão, mas não perdem um futebol. E aí, como é que vai explicar para Deus?
Porque eu fui tratado, né? Estou contando aqui porque eu sou pastor e sou muito temente a Deus. E se Deus não trata comigo, como é que seria a minha vida? E se Deus não fala comigo? Então nós não podemos criar atalhos para sair de qualquer tipo de pressão. E ainda eu falava, é muita coisa, então a gente tem que desaparecer, tem que dar uma relaxada. Olha, como é que o diabo faz umas coisas na cabeça da gente, terrível. Última coisa aqui para nós terminar, para a gente vencer, meus queridos irmãos, as pressões que a vida tem na nós, as pressões que a vida exerce sobre nós. Verso de número 5, disse Davi, se achei graça diante de ti, falando para o rei Ax, se eu tenho achado graça aos teus olhos, me dá lugar em uma das suas cidades dessa terra, para que eu ali habite. Quarta verdade para você vencer a pressão: diante das pressões, evite aproximar-se do mal. Aques é do mal, Filisteu é do mal. Não dá para se aproximar de coisas más e ter resultados bons, irmãos. Cuidado para você não fazer aliança com coisas malignas e achar que está tudo certo. Não, pastor, esse sisteminha aqui é só um negocinho que eu estou fazendo aqui, mas não dá nada não, cuidado. Porque tudo aquilo que é mal vai gerar aversão da parte de Deus. Tome cuidado, porque o mal, muitas vezes, ele parece o nosso aliado, mas o fim que ele vai exercer em nós é morte. Fuja da aparência do mal, a Bíblia Sagrada está dizendo. Foge, não fica. Davi olha para Aques e diz assim, se eu achei graça diante de ti, meu Senhor, o inimigo de Israel, Davi agora está chamando ele de Senhor da sua vida. Então é sutil demais, o inimigo ele chega na gente e a gente pensa que está fazendo uma coisa certa, e a gente está milhões de anos-luz longe de Deus, porque a sutilidade que ele usa para nós, para tentar nos afastar de Deus, ele fala, posso habitar em uma das tuas terras? Pode vir para a capital, vem pertinho de mim. Não, capital não precisa, que eu sou humilde, eu vou para Ziclag então. Está lá então uma cidadezinha, pode ir lá. É assim. Ou você está pensando que o inimigo vai chegar e falar assim, vem para perto de mim que eu vou te dar uma cutucada, vou te matar, vou fazer isso, fazer isso. Não, ele vai fazer coisa boa. Ele vai te oferecer alguma coisa que te dá prazer. Ele vai te oferecer alguma coisa que te afaste de Deus completamente. Se ele descobrir que é dinheiro que te afasta de Deus, ele vai te dar dinheiro. Se ele descobrir que é poder que te afasta de Deus, ele vai te dar poder. Se ele descobrir qualquer coisa que te afaste de Deus, ele vai te dar isso para que você fique 1 ano e 4 meses longe de Deus. Foi o tempo que Davi ficou longe de Deus. 1 ano e 4 meses. Nenhum salmo, nenhuma consulta a Deus, nenhuma oração, nada. Não pense vocês que o mal pode gerar alguma coisa boa, porque não vai gerar. A Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas Deus veio para dar vida e vida com abundância. Se coloque em pé, meus queridos irmãos. Eu não sei qual é a pressão que você está vivendo. Eu não sei qual é o momento da sua vida. Mas eu sei que Deus não está ausente da sua vida. Não tente resolver as coisas de maneira errada. Terça-feira que vem, preste bem atenção. Terça-feira que vem nós vamos estudar aqui o capítulo de número 28. Sabe o que Davi vai dizer no capítulo 28, quando ele sai à guerra com Aques? E o rei Aques fala, os meus príncipes não querem você junto com nós, que pode ser que você vira casaca ali na hora, e vai dar problema para nós, volta para lá. Quando ele volta, ele vai encontrar Ziclag destruída, as suas famílias todas foram levadas embora.
Os seus soldados agora querem matar a Davi. E a Bíblia vai dizer assim: e Davi esperou no Senhor. Davi vai se reconciliar com Deus. E Davi esperou no Senhor. Então, debaixo dessa pressão que você está vivendo, que eu sei que talvez é muito grande, calma. Não vá se aliar com inimigo nenhum. Não vá tomar decisões precipitadas. Tire os pensamentos pessimistas. Olhe para esse problema vencido. Olhe para esse problema e diga assim: isso aqui vai passar. Isso aqui eu vou vencer. Isso aqui eu vou superar. A minha vida vai ter uma virada. Não se entregue à força do inimigo em hipótese nenhuma. Ele não vai trazer para você uma proposta estranha, ele vai trazer uma proposta prazerosa, porque o que ele quer não é ver você sofrer, o que ele quer ver é você afastado de Deus. E se o preço para te afastar de Deus é te fazer feliz, ele vai fazer feliz. Então foge da aparência do mal. Se não é de Deus, não presta. Coloque a mão no seu coração. Pai, é no nome de Jesus, Pai, que nesta noite, meu Pai querido, nós queremos pedir o seu auxílio, Pai. Espírito Santo, a sua direção. Todos nós que estamos aqui, meu Pai, temos as nossas pressões, meu Pai. E elas muitas vezes geram em nós medo, Pai. Medo de percas, medo do futuro, medo de abandono, medo de diversas coisas, Pai, elas atuam em nós e produzem em nós pensamentos negativos, Senhor. Então nesse momento nós queremos pegar essas pressões que nós temos na nossa vida, essas dificuldades, essas angústias, Pai, colocar diante do Teu altar. E a nossa palavra aqui nessa noite, ela é uma só, Pai. O que faremos? Para onde iremos? O que o Senhor, meu Pai querido, nos direciona? Não deixa, meu Pai, nós olharmos com uma ótica humana, com uma visão humana. Pai, pode ser que a pressão do meu irmão é muito maior do que a minha, pode ser que a pressão do meu irmão seja quase que insuportável, mas eu venho aqui em nome de Jesus, Senhor, te pedir, dá uma direção para ele, fala com ele, ajuda ele, entra nessa causa, não deixa, meu Pai querido, fazer nenhuma aliança com esse sistema iníquo, com o inimigo que está ali fora, mas que nós possamos em todas as nossas decisões glorificar e engrandecer o seu nome, Pai. Não deixa nós sermos como Davi, meu Pai querido, que por 1 ano e 4 meses, Senhor, ficou longe da sua presença, ficou distanciado do Senhor, se aproximou-se do inimigo, fez aliança com ele, fez pacto com ele, queria guerrear do lado do inimigo, meu Pai. Não deixa nós fazermos isso, mas que nós possamos suportar as adversidades, as pressões, as angústias, e caminharmos nos caminhos que o Senhor nos direciona, para chegarmos lá na frente e cantar o cântico da vitória, para chegarmos até o palácio real, para sermos coroados, meu Pai querido, pela sua bondade, pela sua misericórdia. Meu Pai, abençoa o teu povo, esse é o meu pedido e é o meu agradecimento, certo da tua resposta, no nome de Jesus. E aqueles que concordam comigo, digam bem alto: amém. Pastor, a pressão está grande. Calma, calma, porque o Deus de Davi é o Deus desta igreja e com certeza vai te dar vitória. Amém? Estenda sua mão assim. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com cada um de nós, e todos nós dizemos: se Deus é por nós, ninguém será contra nós. Cumprimente pelo menos 2 ou 3 irmãos, vão em paz e suporte a pressão em nome de Jesus.